Começa agora mais um episódio do Fonseca Cast, o espaço destinado a pessoas que criam, erram, acertam, se desenvolvem e desenvolvem outras pessoas através de suas palavras e suas ações. A minha convidada de hoje é a Eveline, uma mulher que eu conheci no aspecto, digamos assim, educacional, que veio dar uma consultoria para minha empresa há um tempo atrás. Desde lá mantive contato com ela, faz muita coisa. Eu pedi para a Natália convidar ela e pedi para a Natália mandar uma apresentação. Só que é tanta coisa e tanta informação que vou pedir para que ela se apresente. Você consegue passar para a gente a apresentação que você passou para a Natália de forma narrada? Começando do começo? Obrigada, Alex, pela oportunidade de estar aqui. A agenda sempre cheia, mas essa troca de ideias sempre é muito importante para mim. Muito legal estar aqui. Então, vamos começar do hoje, né? Hoje eu estou com a minha consultoria, que é a Nexo Escola de Gente e Gestão, junto a Isabel Amaral e a Camila Fonseca. Trabalho hoje coordenando os cursos de psicologia e de pedagogia da UNA, e são muitos alunos, né? Um movimento total todos os dias, todas as horas. E quero te falar, Alex, que assim, minha vida sempre foi trabalhar com grupos, pessoas. Sempre com gente. E eu sou formada em psicologia, né? Não sei se você viu lá no que eu te mandei. Eu sei. Me formei na Universidade de Brasília em 97. E 97. Desde então, nunca mais parei de trabalhar com grupos. Porque a psicologia, você pode seguir a área clínica, que ela é mais do individual, mais calmo, né? Mas eu sempre gostei de grupo. Desde o segundo período, eu já me identifiquei dessa forma. E aí, de lá, o NB, depois eu passei no processo seletivo, trabalhei muitos anos em projetos sociais, trabalhei pela Unicef, trabalhei depois como bolsista de aperfeiçoamento dentro da própria universidade, muitos projetos sociais. E aí eu fiz um processo seletivo para trabalhar no Bradesco para Brasília, onde eu morava. E só que a vaga era para Poços de Caldas. Você morou quanto tempo em Brasília? Brasília, dos meus 11 anos aos meus 27 anos. Foi muito tempo. Meus pais foram transferidos para lá e fui. Então você foi para lá na infância? Foi, na infância. Eu sou de Minas, sou mineira, de Unai. Não sei se você já ouviu falar. Não. E é pertinho de Brasília, então são 200 quilômetros de Brasília. E me falaram Poços de Caldas, olhei no mapa onde é Poços de Caldas, que eu não sabia nem onde é que era, sabia que meus pais tinham passado a lua de mel em Poços de Caldas. E falei pro meu pai e pra minha mãe, tô indo, viu? Um pouco de apoio, um pouco não, eu tava com 27 anos. Novinha. E vim para Poços de Caldas, sul de Minas, onde eu tô até hoje. Aí me transferiram o Bradesco, eu fiquei, que é a Bradesco Seguros e Previdência. Fiquei quase 7 anos. Passei em Poços, Bradesco assim, transfere para... Amanhã você vai assumir Belo Horizonte. Vai para Belo Horizonte. Passei um ano em Belo Horizonte, daqui você vai para Goiânia, você vai coordenar Norte, Minas, Centro-Oeste. Foi aí que eu conheci o Brasil todo. Estando lá em Goiânia, já do lado dos meus pais, meu marido aqui na região, resolvemos juntar, compramos uma casinha lá, vamos morar junto. De repente, o Bradesco fala, agora você vai para Osasco. Eu tinha o quê? Menos de um ano de casado, eu falei, agora eu vou pedir demissão. E foi o que eu fiz. Quando eu saí do Bradesco, né, optei aquele momento pelo relacionamento, só que o meu esposo, que estava aqui na região com a família aqui, ele queria voltar para cá, porque ele gosta do sul de Minas, e viemos em 2007. Aqui fui super recebida pelo Senac, já vinha trazendo uma bagagem aí na área de recursos humanos, como professora também, já que eu dava aula pela Funenseg, que é a Escola de Seguros. Cheguei aqui, a fundação também me acolheu super bem, que a gerente era a Isabel, que hoje é minha sócia. Fiquei lá 7 anos na área de RH. Em 2008 fui convidada para dar aula na Univas. Sua vida parece ser muito movimentada. Demais, cansou já, né? É muito, eu já morei em 11 cidades, Alex. Em quantos anos? Pensando, né, desde que eu nasci numa cidade, 2 anos meu pai transferiu, então ele era bancário, e eu fui bancário, que me permitiu também viajar muito, né?
E aí, Pouso Alegre, tô aqui desde 2007, parece que a tendência é ficar. Qual que foi a bagagem que te trouxe morar em 11 cidades diferentes, Eveline? Eu penso que foi a carreira mesmo, né? Primeira carreira do meu pai, que era bancário também, foi do Banco do Brasil, a cada 2, 3 anos muda de cidade. E aí depois parece que eu tomei gosto por esse negócio, então a empresa chegava, você pode assumir Goiânia? Eu não pensava 2 vezes, até então não tinha filho, que aí muda. Daqui a pouco a gente pode falar disso, né? Muda tudo. Então eu pegava minha mala e ia, nunca tive medo. Nunca tive medo. Pegar a mala e ia, eu olhava onde é que era a região. Claro, eu tinha toda a estrutura da empresa e ia. Quando ele falou, precisamos voltar para o sul de Minas, vamos pegar a mala de Goiânia, eu já estava pertinho da minha família, vamos para lá. E Pouso Alegre, essa cidade maravilhosa que nos acolhe muito bem, né, Alex? Cidade muito boa. Você é daqui, Região Alex? muito boa. Eu não nasci aqui, mas eu tô aqui desde os 3 anos de idade. É a maioria, né, que você perguntar, Trabalho. Bom. Aqui é bom para trabalhar, né? Ô, Eveline, é bem isso mesmo. De 100% da sua vida, qual o percentual que o trabalho ocupa? Nossa, é muito. Muito? Muito quanto? Muito, assim. Vou dizer para você 90%. 90%. É muito. Estou nessa luta diária para tentar diminuir, mas quando você pensa o sentido do trabalho... Você tá na luta diária para tentar diminuir mesmo? Não tô. Não tá? Não tô, não. Você falou que tava. Hoje eu tô... Tá. Existe um negócio que se chama valor, que é o valor explícito, né? E o valor real. Eu estudo hoje, a minha formação é na área de clínica do trabalho, o quanto que esse trabalho realmente significa para o indivíduo, o quanto que ele faz sofrer, só que esse trabalho não me faz sofrer. Esse que é o problema, entendeu? A sociedade e a sociedade nos pressiona, mas você tem trabalhamento, você tem não sei o quê, tá. Só que ele faz parte de mim, né? Aí eu teria que fazer uma análise. Não sei como que é isso. Ele faz parte de mim e eu sou feliz. Porém, existe todo, né? Eu tenho um marido, eu tenho um filho, eu sou filha, mas ele preenche minha vida de uma forma que... Mas você já parou para pensar que você é esposa, é mãe, é filha... E uma outra coisa que é um ser humano e você divide isso em só 10%? 90% de trabalho, segundo o seu percentual? Quando eu estou, é intenso, viu, Alex? Mas aí você desliga? Desliga totalmente. Você desliga? Você não pensa? Nada. Por exemplo, você está com o seu marido. Você não pensa no trabalho? Você não está com o seu marido pensando, amanhã eu tenho que fazer isso? Não. Domingo à noite, a hora que o Fantástico começa, aí começa a pensar. Mas eu consigo, assim, tanto aviso para os alunos, cliente já é mais, sexta-feira ele desliga também. Mas eu aviso para o aluno, não adianta me ligar sábado, domingo. Apesar que sábado agora a gente foi para praça, domingo, dia da mulher, nós fomos com os alunos para praça. Mas aí minha família passa, vamos almoçar, acabou. Ali é com eles 100%, a gente adora viajar. Mas a cabeça não fica no trabalho? Não, quando eu tô com eles é 0. Como que você consegue fazer isso? Me ensina. É 0. É porque também é intenso demais, né? Uma coisa que a gente tem que fazer é desligar o celular. Você desligando o celular, a coisa... Se o celular estiver perto, já era. Aí é uma pergunta, é um problema, é uma coisinha para resolver. Eu tenho feito isso. A gente não se desconecta, né? E eu faço isso com meu marido, assim, não pode ter um dia, assim, de folga e um dinheirinho na conta que a gente tá viajando. Estar em outra cidade, a gente tá só a gente, ir para restaurantes, conhecer lugares, passear na praça da cidade. E aqui pertinho, viu? Não é longe não, a gente adora ir para Poços de Caldas. A gente vai... Agora descobrimos Espírito Santo Pinhal, delícia de cidade. Já estamos marcados de ir de novo. Conheço. Bom para tomar café, bom para almoçar. E as vinícolas lá maravilhosas. Próximo, né? Sim. Então é isso que a gente faz para ter uma qualidade mínima, sabe? De quando está presente. É essa tentativa que eu faço. A sua vida profissional hoje, ela se divide em quantas ramificações? Hoje é a consultoria. Que é com a Isabel. A coordenação é anexo Escola de Gente e Gestão. Anexo Escola de Gente e Gestão. E aí, dentro dessa consultoria, a gente atende várias empresas, né? Então, que já é também... E na UNA, eu sou coordenadora de 2 cursos, Psicologia e Pedagogia, que tem muitos alunos, e professora, que é diferente, né? A coordenação, ela demanda muito, a gestão demanda muito, né, Alex? Você conhece bem isso, você sabe, independente da empresa. Mas é prazeroso. É prazeroso, desafiadora. Então, né? são 3 ramificações. Do tempo mesmo.
Porque na UNA eu sou 20 horas, então mas eu não, a gestão não é 20 horas, ela nunca é 20 horas, né? E ser professora é outra coisa, que é o horário que eu entro na aula. Ali eu respiro, viu, Alex? Eu estava conversando esses dias com uma aluna, com a professora. Ensinar faz Como bem. a gente é feliz ensinando, a sala de aula é terapêutica. Você aprende, você troca, você chora junto com o aluno, você escuta. Gostoso demais. Evelino, por que você não fica só dando aula? Porque financeiramente a gente não consegue sustentar hoje ainda. A remuneração é baixa. Né? Tem aí os concursos de instituto, mas hoje preza pelo doutorado, que eu ainda não fiz. Eu fiz só o mestrado. Fiz pós-graduação em vários, né? Mas a gente tem que ter o tempo para o doutorado para tentar Instituto Federal. Você vai falar, o que você quer na sua vida? Dar aula. Eu ia te perguntar qual das 3 ramificações de dar mais pressa. Isso. Dar aula. Dar aula. Assim, indiscutivelmente, se eu pudesse fazer só isso, era isso. Você descartaria alguma? De todas, a gestão. Eu acho puxadíssima, eu acho muito puxada por causa do tempo. Mas em que sentido? Porque se eu sou gestora... Porque a gestão, a gente está falando de gestão de pessoas. De pessoas, né? Então, o que é a gestão de universidade? Você gerencia alunos de várias condições, você gerencia professores, né? Várias cabeças, e precisaria de mais tempo para, sabe? E não tem. E eu não tenho, porque são 20 horas que eu sou. Então, assim, eu adoraria criar projetos, estar mais no estratégico. Mas hoje a gente tem que cuidar do todo, uma tecnologia, a gente cuida também do comercial. Ontem a gente estava em Estiva. Então acaba que você atua no operacional. Em tudo. A gente faz no hoje... tático e muito pouco no estratégico. O coordenador de curso, ele atua em todas essas partes. É ele que encanta esse aluno para vir estudar com a gente. Quando o aluno vai sair, é ele que faz a retenção. Claro que a universidade tem toda a estrutura de apoio, mas nós somos muito importantes para o aluno. E esse aluno, ele não quer falar com o 0800, ele quer falar com esse coordenador, entende? Então, o que eu nomearia, as pessoas são difíceis. Não, o tempo. Eu penso que é só o tempo que eu teria essa dificuldade na gestão de criar mais, ficar mais estratégico do que operacional. O tempo sempre vai ser um recurso limitado. Sim. Né? E aí eu tenho que dar essa atenção para minha família, que eu poderia criar no sábado, aí não, entendeu? Aí eu desligo. Você tem vontade de parar de trabalhar? Parar de trabalhar? Eu acho que eu não pararia nunca, Alex. Eu arranjaria um projeto social para participar. Hoje eu estava conversando com uma aluna, uma aluna, porque a UNA tem essa característica, a gente dá aula na Bahia, a gente dá aula online. E essa aluna, ela contando a história dela, uma engenheira já de muitos anos, largou tudo para fazer psicologia. Olha que bacana. E aí ela parou tudo, eu falei, parou tudo mesmo? Aí ela me falou assim, eu tô num projeto social. Eu falei, eu também ia pro projeto social. Eu não me vejo não fazendo nada. Evelino, o que você mais gosta de ensinar na sala de aula? De ensinar? Fazer pessoas que pensam, tá aparecendo ali na câmera, tá, né? Tá. Assim, começar a pensar assim. Explica isso. O que são pessoas que pensam assim, primeiramente? O mundo é gigante. E às vezes eu vivi... Vou te dar um exemplo. Eu hoje leciono uma disciplina que chama Psicologia Social. Psicologia Social? Social. Que abrange o quê? Que ajuda o indivíduo, o psicólogo que quer trabalhar atuando no social. Qualquer coisa. Exemplo, violência no futebol, como a gente viu esse final de semana. Né? Ela é uma questão social, porque a gente acredita nesse ser humano sócio-histórico-cultural, né? E a gente sabe que fazendo a intervenção nesse grupo, é possível a gente ajudar aquelas pessoas a se emanciparem, a se fortalecerem, para conseguir seus objetivos dentro de um determinado grupo, que faz sofrer. Por exemplo, violência no futebol. Por exemplo, grupo de meninas jovens, 14, 15 anos grávidas. O que eu falo pro meu aluno? Ele fala assim, como que eu conheço mais? Visitando as comunidades, participando ativamente da sua cidade, conhecendo as populações, participando culturalmente de alguma coisa. Cultura, música, não é só psicologia. Cultura, música, cidades, pessoas de diferentes raças, religiões.
Quando você começa a ter esse contato, Alex, seu mundo se abre. Aquele mundo seu que começou na sua família, depois os amiguinhos, depois você foi para a escola, depois você foi para a universidade. Ainda está pequeno, porque ele é muito maior do que isso. Eu acho que eu penso isso porque foram 11 cidades que eu vivi. Depois, coordenando Norte, Minas, Centro-Oeste, eu conheci o Nordeste todo. Eu conheci a Amazônia, Belém, Pará, tudo. E quando você chega lá, você vai ver o outro mundo, outra forma de pensar a vida, outra forma de atuar. Quando você fala, por exemplo, certa região as pessoas são preguiçosas. Vai lá para ver o horário de sol, que hora que eles começam a trabalhar mesmo, como é que a condição social faz com que as pessoas sejam daquele jeito. Entende? Então, é isso que eu quero que o meu aluno, ele aprenda psicologia. Sim, porque daí eu tenho que passar por todos os autores dessa área, que são muitos, mas se ele conseguir abrir a cabeça, é isso que eu fico muito feliz. E a gente tem esse feedback do aluno falar, professora, aquele teatro que você indicou lá pra gente ir, nunca tinha imaginado aquilo. Professora, eu fui na comunidade X hoje, nós passamos na praça agora no final de semana. É encantador. Tem aluno que nunca foi à praça da cidade dele. Entende? Conhecer, chega um morador de rua, daqui a pouco chega uma pessoa que acabou de perder um ente querido e quer conversar. E é a realidade das cidades, porque se a gente ficar nos nossos espaços, dentro das nossas universidades, o nosso mundo não se amplia. Eu falo a psicologia da vida cotidiana, ela está na nossa frente, na nossa cidade. E a gente tem que... No seu ponto de vista, o meu mundo é diferente do mundo do outro? Ou é tudo igual? Mas é 100% diferente. Inclusive, Alex, assim, você pega uma mesma família, 5 filhos, é cada um de um jeito. Cada um percebeu a vida de um jeito, em um momento social, econômico que a família enfrentava. Você tá indo aí pro seu 2º filho, né, Alex? Diferente, né? Visão de pai, visão de criação, tempo de qualidade, tudo diferente. A diferença tá para onde a gente olha. Se eu tô olhando aqui, eu vejo uma coisa, você vira para cá, eu vejo outra. E eu não consigo olhar na mesma direção que você, né? Não, são percepções, né? Percepções diferentes. Então, a gente vai até na sexta-feira conversar com uma empresa isso, o tema é esse, né? Trabalhar com os diferentes. E é isso. Somos de tempos históricos diferentes, somos de gerações diferentes, de lugares diferentes, de famílias diferentes, né? Então, fora que a gente já conversou bastante com você sobre a questão dos perfis diferentes também, né? Um mais contemplador, outro que não tem tempo para contemplar nada, né? O outro que gosta mesmo de conversar. Você sabe do que eu tô falando. Né? Eu sei, é comum. Olha só, nesse contexto geral de pessoas, e você falou sobre gerações diferentes, e a gente escuta muito falar que a geração atual não quer nada com nada. Qual que é o teu ponto de vista sobre isso? Ai, que bom você tá me perguntando isso, eu vou ter oportunidade. Vai pro ar, não vai? Vai. Outro dia, uma rede aqui, né, de jornalística me pediu para falar sobre isso, e eu percebi que eles queriam me forçar um pouco a falar que a geração dos 50 a mais é melhor do que a outra. E eu bati... Não, mas não é essa a informação que eu quero dar. Eu quero dizer várias coisas, inclusive competências diferentes que desenvolve com 50 a mais. Pois ao ir ao ar, você acredita que cortaram tudo, só botaram essa parte? Mas fiquei muito nervosa. O jornalismo, ele é manipulador. Você estava falando de futebol aí, de violência no futebol. Eu fiquei pensando, nossa, eu sou alienado às coisas que estão acontecendo, porque eu nem sei o que aconteceu, porque eu não assisto jornal, não vejo notícia. Né? Porque é tudo distorcido. E aí me fala sobre isso agora. Sobre essa questão, né, de 50 a mais. Então, assim, não tem. Tem uma galera, como eu lido com jovem, tem gente boa demais nesse mundo. Tem uma galera que chega na universidade com 18 anos, com 19 anos, com um brilho nos olhos, que você fala assim, meu Deus. Assim como nós, 50 a mais, eu, né, 50 a mais, a gente também tem coisas boas. Então, assim, eu acho que eu tenho aluno lá na universidade de 70 anos. 70 eu tenho anos. De 64. E, assim, forma diferente de pensar. O que um é bom numa coisa, o outro ajuda no outro. Então, eu nunca vou dizer que a geração X... Pessoal, Breno, não sei se você já viu na internet. Geração X
é a partir de que idade? Geração X, eu não me ligo muito a essa coisa de idade, não, né? Mas Mas a gente tem aí as formas. Uma geração que era apaixonada por... que é essa, né? Que é apaixonada por bens materiais, então a gente trabalhava para ter nosso carro, nossa casa. Eu tô nessa, tá? Meu sonho era ter minha independência. Baby Boomer? Baby Boomer é um pouquinho antes, que é a geração do meu pai. Essa aí, então, nem fala. Era só trabalho. Então, vem essa, né? Depois a gente vem para a geração Z, a geração Y, e vai caminhando. O que a gente está vendo a diferença? A forma de ver o mundo. E aí, vamos voltar para o trabalho específico, que é o que eu atuo, né? Talvez essa geração nova viu os pais reclamando demais, né, Alex? Eu não aguento mais, eu não sei o quê. Talvez. E essa geração começa a dizer, eu quero trabalhar, mas eu quero qualidade de vida também. E a sensação para outra geração é de que não querem nada com nada. Né? Então, é diferente, assim. Eu tenho um filho de 13 anos, mas a eu qualidade vejo... de vida é uma coisa que tem que existir, viu? Tem que existir. A gente, principalmente você é mais viciado em trabalho do que eu, se priva muito do viver além do trabalho. É isso mesmo. Porque o trabalho se torna viciante. Aí quando você gosta, você realiza, você cria, você... Nossa! Por isso que eu perguntei, você não fica pensando no trabalho quando você tem família? Porque eu fico. Às vezes comenta alguma coisa, mas eu acho que eu consigo, sabe? Descansar. E aí, o que você ia falando dessa geração? Quando você consegue? Não, eu quero só dizer isso, assim, não tem geração melhor do que a outra de jeito nenhum. Acho que não. Né? Tem uma geração que precisa aprender a conviver. Por quê? Eu tenho que respeitar a forma diferente da outra pessoa de pensar. Eu sou 50 a mais. Eu não tenho tanta facilidade de internet igual essa galerinha, né, tecnológica. Mas se alguém me ensinar como é competência técnica, sou super antenada e quero aprender tudo. Quero aprender IA. Esses dias um colega nosso estava ensinando, eu amo, mas alguém tem que me ensinar. Eu não vou fuçar na linguagem do mineirês e aprender. Você gosta muito de estudar, né? Gosto. Estudou muito e estuda até hoje. Estudo muito. Aí você estava falando que você não vê notícia. Eu vejo todas. Vejo. O meu pai, Alex, ele tinha uma negócio... Você lembra da revista Veja? Não sei se você lembra. Lembro. Ele fazia a gente ler toda... Pode gravar que quando sair o podcast eu vou mandar para ele. Ele comprava a Veja e lá em casa todo mundo chegava a Veja, um lia, depois passava pro outro. A vida toda. Então eu não consigo às vezes nem dormir sem dar uma passada no que está acontecendo no mundo, sabendo. E eu leio um jornal, leio outro, porque eu sei que um tá... Eu falei que eu não leio notícia, mas acaba que eu vejo, porque a gente tá o tempo todo conectado à internet. Então eu vejo algo mais pulverizado. É diferente do que era antigamente. O jornalismo de antigamente, por exemplo, a verdade era o que mostrava na televisão. Não tinha uma contra-verdade. Falando, isso aí foi manipulado, igual aconteceu com você. E hoje em dia tem menos disso, mas ainda tem. Mas eu evito ver notícia porque... Se a gente ficar focado em notícia, parece que não tem coisa boa no mundo. Já prestou atenção nisso? Demais. Por exemplo, se você... acompanhando a guerra? Isso que eu ia te falar, parece que o mundo vai acabar amanhã e é melhor a gente já largar tudo. Não dá essa sensação? A sensação foi que acabou. Aí eu lembro, meu filho nasceu em 2012, que o mundo ia acabar, né? Aí eu falei, gente, mas agora que a felicidade chegou, não estamos firmes aí, entendeu? Eu acho que, claro, né, tem uma tensão que sempre teve. Aquela região ali sempre teve uma tensão. Estamos continuando, é foco, mas eu, assim como a gente dá aula, o aluno traz, né? Eu não estou conseguindo acompanhar a série, isso aí eu não estou conseguindo, tá vendo? Não é da minha geração. Ele conta, professora, você já viu a série e tal? Eu falo, não, me conta, como é que é essa série? Muita opção, Eveline. Eu não dou conta, essa parte eu não dou conta de acompanhar. Esse excesso de opções que a gente tem hoje de escolha, porque você falou em série, você não dá conta de acompanhar mesmo, porque um assiste uma, o outro assiste outra, e são centenas disponíveis na palma da nossa mão. Qual o efeito disso na sociedade, no seu ponto de vista? Muito sério, né, Alex? Muito sério, assim, e a sensação de que parece que eu tô fora, eu preciso estar. Estão falando da série e tal, eu tenho que assistir, né? Olha uma coisa que eu fiz essa semana, tranquei a academia. Por quê? Não pode contar ao vivo.
Ale, olha o que é a pressão do grupo, né? Eu sei que eu tenho que fazer atividade física. Aliás, foram 10 anos de karatê e mais 3 anos dando Você fez aula. 10 anos de karatê? Eu era muito Você deu aula de karatê? Dei aula de karatê. Que legal. Esqueci desse detalhe, né, de contar. Que bacana. Foi quando eu comecei a dar aula. Faz quantos anos isso, só pra me saber? Isso, eu entrei no karatê, eu tinha 14, fiquei aula até os 24? Até eu mudar pra... Que massa! Até 27 anos disso. Fiz. Foi muito bom pra mim, nossa. Então, eu era muito viciada em academia, mas eu gosto do movimento, tá vendo? Aí, o que acontece? Tá aquela pressão de você ter que fazer academia, né? E aí, você passa na frente que a galera chegando, malhadona e tal. Eu falei, gente, eu tenho que fazer academia. Meu marido, vamos matricular. Vamos, janeiro. Paguei janeiro, paguei fevereiro. Não fui nem um dia. E lá, enquanto eu tô fazendo, eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Não, eu vou arranjar outra coisa. Eu gosto de natação, de fazer uma caminhada, uma dança. Mas coisa. E aí, tá fazendo alguma coisa? Não, agora eu vou ter que reverter, porque a coisa era academia, não vou fazer nada. Eu subo as escadas da UNA todo dia. Não, atividade física é necessária. Fundamental, eu sei que é. Mas você tem que encontrar aquilo que você gosta. Porque, por que eu tenho que Mas e se você não gostar de nada? Não, mas natação eu gosto de... Mas e se a pessoa... você falou que tem que encontrar o que gosta. Isso é uma mensagem muito... subjetivo. Já me fala, porque você tem que aí se o nosso amigo que tá gravando ali, eu não gosto de nada, eu gosto de sentar em frente à TV, aí morre, comer Cheetos e tomar Coca-Cola. Infarta, aí dá doce. Então tem coisa que a gente tem que começar a fazer sem gostar. Minha colega fala, Eveline, vai, põe o foninho lá, vai escutar seu podcast, olha que situação. Não, mas eu gosto de esporte, porque eu gosto de dança, eu vou agora rever. A natação me fez super bem. E eu acho que eu vou voltar pra natação. Volta pra natação. Super bem. Imagino, minha vida já é essa loucura e eu aquela música na minha cabeça, dou conta. Sinto muito, viu, a galera de academia que vai me... Aí a academia, a natação me fazia bem. Eu vou voltar pra natação. Aí é tranquilo, eu com meus pensamentos, nem é pensamento, é concentrado no meu músculo ali. Sozinha, sem música alta. Eveline, seus pais... Isso. Estão meus aqui pais, ou já foram embora? Não, meus pais nunca estiveram, né? Na verdade, eles são de lá. Não, maneira de falar. Estão vivos? Sim, tô achando que é da região. Maneira de falar. Meus pais estão vivos, super ativos. Meu pai vai fazer 80 anos esse ano. 80 anos. 80 anos. Na roça, trabalhando. Isso, é de lá que eu tomei isso aí, viu? Aposentou com 47 anos, aquela época que era bom de aposentar. Jovem, hein? Mas nunca parou. Nunca ele parou pega de trabalhar. A cooperativa, ele faz cerca. Minha mãe anos. é costureira e... deixa eu ver, essa roupa hoje não é dela, mas ela é um pouco mais nova, mas ela também não para. Fazendo roupa, hoje ela não costura pra fora, costura pra gente. Minha mãe vai fazer 75 anos. Sua mãe costura pra vocês? Costura pra gente. Faz roupa pra mim, pra ela, né? Mais pras mulheres. São as duas mulheres, né? São muito ativos. Demais. Estão na roça, eles têm uma fazendinha lá em Unaí. E são muito ativos, cuidam muito da saúde deles, assim, né? Nessa parte, muito ativos. De vez em quando eles vêm para Pouso Alegre, ficam aqui. Aonde que é o Unaí? O Unaí fica noroeste mineiro, depois de Paracatu, que você já deve talvez ter ouvido falar, que é uma mina lá bem importante, né? Fica 100 quilômetros de Paracatu. É bem longe. Hoje minha dificuldade é essa, Alex, vamos falar das preocupações do futuro. Eles estão, né, envelhecendo. Quando eu preciso ir para... Hoje a gente não tem aeroporto aqui perto, né? Não tem. E aí eu preciso pegar um voo, ou ir de carro quando é mais tempo, férias, etc. Eu consigo ir de carro. Mas se eu precisar de urgência, eu não consigo, sabe? Um dia eu saí de casa. E agora eu tenho que me organizar. Eu quero me organizar para um dia voltar, sim. Estar mais perto deles. Mas eles incentivam a gente a bater asas, sabe? A seguir a vida. São quantos irmãos? Somos 2 irmãos. O mais velho, o mais novo. Também com as vidas super independentes também. Somos... eles criaram a gente para o mundo. Nada de falar assim, não, mas quando eu fui sair... minha mãe falou vai, e meu pai falou assim, pensa direito, que ele sabia que depois para voltar era difícil. Então, mas fui nessa vontade da independência e tô há 20, que saí 2000, tô um tempinho já fora, e agora para voltar é difícil, né?
O que você mais aprendeu com os seus pais? Com os meus pais, meu pai se chama Gentil, só pra você Gentil? pensar. Vamos pensar por aí. É muita E ele coisa. é gentil? Ele é. Pensa numa pessoa Naturalmente gentil? que eu nunca escutei levantando a voz, Alex. Sério? Então, é do falar calmo. Minha mãe respeito total por nós. Ao que você Qual é o nome quer. da tua mãe? Maria José. Eu estava contando na palestra que a gente deu esses dias na UNA sobre quando eu nasci, eles não permitiram que eu colocasse brinco. Sai do hospital já com um brinquinho, né? Eles deixaram que eu escolhesse se eu ia querer ter brinco ou não. Olha que bacana. Naquele tempo. Então, quando eu fiz 5 anos, era meu sonho ter brinco. Eu vi as amigas todas com brinco. Eu lembro o dia que eu fui na farmácia furar esse orelha. Mas pai, mas por que, mãe, por que não fizeram? Porque você que vai escolher o que você quer fazer do seu corpo. Olha que interessante. Bacana, né? Então, eles são assim, estudo. Foi a única coisa que eu estudei. Meu pai saiu do Piauí, com 18 irmãos. Minha mãe é aqui do sul de Minas, mas a família toda tá lá. O pai dela foi pro Goiás e ficaram por ali mesmo. E com 12 irmãos, famílias grandes, né? E assim, a única coisa que meu pai... a gente podia fazer tudo, desde que tivesse boas notas. Estudar. Muito estudo. Meus irmãos são concursados em Brasília, todos eles estão na justiça. Eu fui a única que não fui para a área do direito. Todos eles estão hoje encaminhados, assim, vamos dizer, né? E trabalhando, todo mundo trabalhando. Mas eu sou a que mais trabalho. Você é a que mais trabalha? Sou, eles. Hoje tem uma dinâmica que é vendida, onde criou como se fosse uma regra quase que geral de que não há necessidade de estudar para ser bem-sucedido na vida. A gente está escutando isso. Não precisa fazer faculdade. Tudo se aprende no YouTube. O que você acha sobre isso? Alex, a gente está escutando, né? Isso. A universidade ela deu uma guinada, né? Aquele conceito de faculdade, ela deu uma guinada. Assim, tanto é que antigamente abrir o vestibular era só esperar os alunos chegarem. Eu cheguei a ter 3 turmas de administração no mesmo. Não é mais assim, velho? Não é mais. Primeiro porque aumentou o número de faculdades, isso é maravilhoso. Isso é ótimo. E depois... Tem que ter opção para esse tipo de coisa. Isso, e depois, né? Eu penso que é possível. Eu vivi muito tempo, trabalhei no Sebrae também, vivi muito tempo entre os empreendedores. E quantos casos de sucesso que a gente tem de pessoas que não fizeram faculdade, né? Inclusive pessoas que estão na faculdade foram sustentadas. O quê? A quantidade de empreendedores de sucesso sem faculdade. Ou não? Eu Porque nunca vi a impressão essa estatística. Então, eu queria saber. Porque a impressão que se passa, de acordo com o que é vendido no mercado hoje, é de que a maioria... Que tem faculdade? Que não tem. Que não tem faculdade. Vamos dar um exemplo do agro, Vamos. Alex. O agro, né? Imagina aquela família que veio, sei lá, da família italiana, que criou ali a terra, que foi construindo. A gente vê isso muito na nossa região. E aí, os pais não tiveram estudo, às vezes mal sabiam até escrever, e foram cultivando. E construíram aquela terra ali, sustentaram seus vários filhos que tinham antigamente. Ok, era aquilo também que era o que eles queriam. O que a gente vê? Às vezes, o filho pega, eu adoro assistir Globo Rural, o filho pega aquilo ali e vai estudar, ele vai fazer agronomia. Dali ele começa a pensar o que a agronomia vai acrescentar para ele. Como que talvez a vida dele pode ser mais fácil que foi do pai? Como que ele pode ampliar aquilo ali? Como que ele pode, talvez, às vezes nem ganhar mais dinheiro, mas ele vai ganhar mais dinheiro. Vai ganhar mais dinheiro. Né? Mas claro, reflexo, quem começou tudo foi aquele pai que não tinha estudo nenhum, que olhava o céu se estava chovendo, se não estava. Entende? Então, aquela coisa que eu falo, eu penso que a faculdade, e tem gente que não acontece isso, tá? Sai da faculdade do mesmo jeitinho que entrou. Né? Mas a possibilidade de fazer uma faculdade, assim, de um grupo bom, é isso que eu falei, é a ideia de ampliar. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Então, surgem discussões que você fala, nossa, o que eu tô fazendo hoje tá
quem sabe eu posso melhorar o que eu estou fazendo, ou quem sabe eu posso criar um negócio que eu nunca pensei. Entende? Porque estudar é isso, pode ser na faculdade, pode ser um curso de qualificação que você faz, que eu tenho certeza que você deve ter feito vários no segmento que você fez, é uma palestra que você escuta, é abrir pensamento. A faculdade, ela tem esse objetivo para a pessoa, mas é como eu te falei, tem gente que sai do mesmo jeito. Vai ter nota? Não vai? Vai, não sei o quê. Não é o sentido que ela acha ali, que é crescer enquanto pessoa. Entende? Por que você acha que isso acontece? Vamos dar o exemplo da faculdade, mas não só nela. Que a pessoa passa 5 anos estudando e sai com a mesma mentalidade. Enquanto o colega que tá do lado dela abre a mente para esse mundo grande que a gente tem. Você já deve ter ouvido a frase, né? A gente fala que é do Viktor Frankl, mas na verdade é do Nietzsche, que vai dizer, né? Quando você tem um porquê, você suporta qualquer como. Tem que ter o porquê. Por que eu tô aqui? Eu falo isso demais. Mas a pessoa assim, que sai com a cabeça fechada, ela não tem um porquê? Eu falo. O porquê dela não faz muito sentido. O porquê dela, às vezes, o porquê dela é ter um certificado. Eu quero. E a gente escuta isso às vezes. Porquê muito raso. Eu já cheguei a escutar assim, ó, eu preciso mostrar o diploma pro meu pai. Tá vendo? É um porquê que não se sustenta. Esse propósito maior, então, se eu estou na faculdade com um propósito maior, que é o meu desenvolvimento, a melhoria da minha qualidade de vida, a melhoria das condições da minha família, eu enxergo tudo o que está acontecendo naqueles 4 anos, 5 anos de forma diferente. Então, esse propósito que é tão importante hoje quando a gente pensa, que eu estou fazendo aqui? Tem alunos que saem com projetos maravilhosos dentro da própria faculdade. Eu tive a oportunidade de estar numa empresa semana passada e uma menina jovem pegou o microfone e foi contar a história dela. Ela faz faculdade, ela é da área de TI, ela estava contando exatamente a mulher nessa área, e dentro da faculdade ela participa de um projeto que ela leva a área de tecnologia para mulheres da comunidade que não tem acesso. Tá vendo? Então, tem jovens que... O que eu posso fazer para transformar o mundo? A gente tem as ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que é criado, que nós temos que trabalhar o lixo, nós temos que melhorar a nossa vida, nós temos que trabalhar, pensar. E essas pessoas estão lá pensando isso, elas não estão pensando terminar o meu diploma, porque não vai dar em nada. Então, o que eu falo, os alunos, eu falo assim, assiste uma aula, duvidando até do que o professor está falando. Pergunta, será que ele está falando? Não, peraí, o que ele está falando, porque às vezes você vai criar uma nova teoria. É assim que tem que assistir uma aula, Lex. E não assim, ó. E aí vamos voltar? Como é que nós somos educados dentro da escola inicial? Não são todos que são estimulados inicialmente. Não. Estudar, por que isso é importante, o que isso vai te trazer de bom. A pessoa não consegue enxergar o benefício que ela vai ter. Você trabalha com vendas, você sabe, se a gente não falar do benefício, né? Fica falando só, você vai ter nota, você não sei o quê, se você não vai passar, a pessoa não consegue enxergar qual o motivo daquele sacrifício que ela faz, que é sacrifício, faculdade. Todo dia, trabalhar em grupinho não é fácil não, viu? Não. Faculdade. Sabadão, tá lá fazendo trabalho, estágio, é difícil pra caramba. Mas quando você tem esse porquê bem elaborado, assim, que faça sentido com seus valores, fechou. Tudo isso que você falou é muito voltado pro futuro, né? Tudo isso que você falou é muito voltado pro futuro. Será que para a pessoa crescer e se desenvolver, independente de onde, ela tem que estar olhando para o futuro? Na sua visão? Na minha visão? Esse porquê tem que acontecer, né? E o porquê pode ser o hoje, né? O propósito, ele é assim, para que eu nasci? O que eu... qual que é o objetivo de eu estar nessa faculdade, por exemplo? Qual que é o objetivo de eu trabalhar nessa empresa? Esse é o hoje, é um propósito. Também, é o que me faz acordar de manhã e mover. Ele não é do futuro, ele é do meu propósito. O propósito está no hoje. O propósito está no hoje. Sempre? Vamos pensar? Sempre, eu acredito que sim. O que é um propósito? O propósito é uma razão de ser. Vamos pensar dentro da empresa, que é a missão da empresa. Então, eu nasci
pra quê? E esse nasci pra quê tem a ver com... Você nasceu pra quê? Eu nasci pra dar aula. É? Eu era pequena, Legal. Alex. Eu botava meu irmão mais novo, pergunta pra ele. Ele vai estar nos assistindo. Eu botava ele pra brincar de escolinha. É? Eu acho que é por isso que ele é traumatizado com escola. Ele vai Eu já saber do que eu tô brinquei de escolinha, falando. né? Eu brinquei, eu falo com ele. Aí, ó, às vezes você não achou ainda 100% seu propósito. Que é assim, né? Ser vendedor é igualzinho ser professor. Você já parou pra pensar? Por quê? Vendedor de ideias. É, né? A gente tá o tempo todo escutando e fazendo pessoas que pensam assim. Mesma coisa. Eu falo, professor é vendedor de ideia demais. Nossa, e eu falo para aluno, não vai nessa historinha de professor não, viu? Eu queria ser igual a professora. Não vai nessa identificação não, que você vai se dar mal. Vê o que tá dentro de você. Você gosta do quê? Mesma coisa. Mas você pensa muito no futuro? Não muito. Sinceramente, não muito? Não muito. Você vive mais no presente mesmo? Presente. Deixa eu ver, se eu já pensei... Já teve uma fase da tua vida que você pensou muito no futuro? Muito no futuro? Não. Eu acho que talvez até... Legal, hein? Ô, Alex, até então não tô tomando nenhum remedinho, nada. Por enquanto tá tudo bem, entendeu? Tá tudo fluindo legal? As pessoas falam, você dorme? Olha o tanto de café que eu tomo. Eu sou elétrica, eu sou mesmo. Jeito de falar. E aí você tem um sono legal? Sono legal. É? Só se eu tomar, porque 9 horas da noite... Né? Você é pilhadona. Sou pilhada. Durmo super bem. Eu durmo bem. Dorme a noite toda? Noite toda. É? Não, durmo tarde, inclusive. Porque a hora que a gente chega de uma aula, você chega com a cabeça mil, assim, ó. Aí tem minhas leituras de notícias. Tem as leituras de notícias que eu tenho que fazer. Aí é a hora que a casa acalma, meu marido dorme, meu filho dorme. Aí eu vou ler as notícias. E eu gosto de ver coisa, eu gosto de ver coisa de viagem, gosto de ver coisa de artesanato, adoro bijuteria. À noite? À noite. Vai dormir à meia-noite? Ou mais. Aí das 5h40, meu filho, mamãe acordou. Meu marido também. Tô lá. Por enquanto, dando quanto? 52. Diz que mulher, depois desses 50, vai complicando a vida. Mas eu Por enquanto, acho tá tudo bem. que se dormir sem parar, é melhor que você ficar 8 horas deitado. Virando pra lá? Virando pra cá, virando pra lá. Não, eu realmente durmo, Alex. Eu sou Durmo um cara mesmo. que eu tenho eu durmo. Mas se eu não seguir uma rotina legal, eu tenho dificuldade de dormir. Eu não... Ó, por exemplo, às vezes Você tem eu me alguma preocupo preocupação? Isso que eu ia perguntar. Tenho. Tem? Por exemplo, vamos pegar o que está acontecendo. Vou trazer as tragédias, não tem Pode jeito. traz aí, vamos falar de tragédia. Vamos falar, tragédia. Esse caso do estupro coletivo. Eu tenho um filho de 13 anos. Mas não é algo que vai tirar... Isso é uma situação que está acontecendo aí no Rio de Janeiro, né? De 4 jovens que foram identificados com a possibilidade desse estupro coletivo que está quase que confirmado. Caramba. Aí o que acontece? Eu tenho um filho de 13 anos. Molecada. Eu me preocupo. Você se preocupa no sentido dele participar de algo nesse eu fico imaginando assim, você já pensou, de repente, mas eu me preocupo e eu e meu esposo, a gente conversa muito com ele. 13 anos ele tem? Tem 13, vai fazer 14 agora esse mês. Qual que é o nome dele? Augusto. Bacaninha, assim, sabe? Super gente boa. estudioso, gosta de jogar futebol, agora deve estar nesse horário no vôlei. Entre ficar no jogo de quarto e ir para um esporte, ele prefere ir para o esporte. Porém... ele prefere? Prefere ir para o esporte. Nossa. Ama esporte. Mas ele... por ser filho, né? A gente tem só ele em casa. O Marcelo tem mais uma filha. Ele fica sozinho. E às vezes muito no jogo de internet. E a gente monitorando, conversando muito. Porque a cada notícia que eu leio, eu assusto. Falo, ai meu Deus. Mas isso é do narcisismo primário do pai, né? Já ouviu falar? Não, me explica. Não? Pergunta lá. Narcisismo primário do pai. Né? Oh, meu Deus, como é que um psicólogo vai ter um filho enrolado com alguma coisa? É mais meu do que dele, né? Olha que situação, né? Mas, assim, a única coisa que eu me preocupo, assim, de alguma coisa que possa acontecer. O que é o narcisismo primário do pai? Dos pais? Quando a gente escolhe o nome do filho, eu brinco demais com os meus alunos, que é assim, né? Eu tenho um professor que chamava Francisco Martins. Ele falava que ele tem um livro A Escolha do Nome Próprio. Quando o pai escolhe o nome, quero que meu filho chama Gabriel. Escolha do nome próprio. Quero que meu filho se chama Lucas.
todos os nomes de anjos ou de... Tudo perpassa, né? Sobre o que a gente quer do nosso filho. A gente quer que ele seja assim. Ó, seu filho, quando você é chamado na escola, quando é uma bronca, fere assim você, né? Que vexame, não acredito, ele fez isso. Quando é uma nota boa, ó, meu filho, o parabéns não é pra ele, é pra gente. Então, nós, enquanto pais, né, o tempo todo tentando medir isso aí, e lá na frente ele vai falar, chega desse narcisismo, meu pai, quero ser eu mesmo. Isso foi o que nós carregamos, né? A escolha dos nossos pais, o nome, o que eles esperam da gente, e eles esperam que a gente seja perfeito, né? Que a gente dê muito orgulho para eles, e quantos de nós sofremos por causa disso, né? Por isso que a terapia é boa, porque a gente vai se livrando dessas coisas que é mais deles do que nós. E isso é com meu filho também. Eu espero que um dia, e claro, da mesma forma, se um dia me chamar na escola que, ó, seu filho fez isso, eu acho que eu desmaio. Meu Deus, uma mãe psicóloga. Como é que vai ser isso, entendeu? Isso é chamado de narcisismo primário dentro da psicanálise. Não conheci esse termo. Não, é bem bacana de entender e se livrar disso. Enquanto pessoa, né? Porque isso carrega muito, né? É uma cobrança externa para se autorrealizar, bem dizendo. Porque você cobra do seu filho para que ele seja o que você quer que ele seja, espera dele. Eu acho que não tinha que ter isso, não. Já pensou, Alex, quantos pais escolhem qual profissão? E às vezes o filho ama muito o pai para dizer que não vai fazer aquilo que era o sonho dele. Isso. É muito difícil, né? Isso. Se livrar disso, assim. Eu não vivi isso porque eu acho que ninguém esperava muita coisa de mim, não. Então, eu não tive muito essa influência. Mas essa geração de crianças de 13 anos de idade e essa sua preocupação, por exemplo, com seu filho de potencialmente, em um acaso, participar de algo ruim. Você acha que essa criançada de 13 anos de idade, vamos supor que cometa um ato ruim, é porque ela é ruim? É porque a criança em si é ruim? Eu sou psicóloga social, minha formação é essa área. Então, sempre vou pensar que o indivíduo ele é sócio histórico-cultural, ou seja, ele é fruto também do meio, né? A gente estuda muito ao que a gente acha que é do Freud, que é a psicologia das massas, mas não é, né? Existe um estudo do como que a massa influencia o comportamento das pessoas. E claro, eu estou uma adulta, aí ó, não matriculei na academia. Tá aí o exemplo. Então, é muita coisa que acontece. Aí, o que é a preocupação? É que esta idade, que é a idade ainda de quem sou eu também não quero mais ser tão só meus pais. A possibilidade dessa influência dele estar no meio disso, por tudo que nós ensinamos para ele, todos os valores que nós passamos, os exemplos que nós damos, ele pode estar. Tranquilamente ele pode estar. Entende? Porque nesse momento amigos são mais importantes que famílias. Porque é o momento que eu tô querendo ver assim, ó, eu pareço com esse e eu não quero ser, tentando se livrar dessa situação familiar. Busca por validação? Não. Por pertencimento, primeiro. Pertencimento. Isso é bem comum nessa fase. E quem sou eu? É nessa fase que fala assim, afinal de contas, quem sou eu? E aí eu vou, né? Deixa eu ir para esse grupo aqui para ver se dá certo, aí eu vou para outro grupo. Mas é claro que as famílias que conversam muito, que permitem, né, que esses filhos sejam eles, ajudam muito. Para que na hora, mesmo na situação ali, ó, vamos fazer uma coisinha errada, essa pessoa pense e venha a consciência, né? Venha a consciência de que eu acho que isso vai dar ruim. Deixa eu sair daqui. Entende? Interessante. Eveline, o homem é produto do meio ou o meio é produto do homem? Eita, Alex, aqui eu achei que eu ia conversar era de RH. Ai, Jesus amado. Quer falar de RH? Responde isso primeiro. Olha,
dentro da psicologia, a gente tem várias áreas, né? Que acreditam em várias coisas. Ontem minha aula era sobre isso, né? Tem uma linha que vai dizer assim, ó, que é o que a gente vai chamar do empirismo, né? Que esse meio molda esse indivíduo. Até tem uma frase assim bem típica e popular que fala, né? Dê-me uma folha que eu farei essa pessoa o que eu quiser com ela. Uma folha em branco, eu transformo ela no que eu quiser. Já tem uma área mais racionalista, que é da razão, que acredita que existe um cognitivo que consegue criar também, não é só passivamente. Então, por isso que você perguntou, são diferentes? São diferentes, porque a elaboração do cérebro, como você falou, eu olhei para cá, mas o outro não olhou. Então, a partir do que eu escuto, do que eu vivencio, do que eu também... E assim, nunca vivenciei nada, impossível, né? Porque eu vim em algum lugar. Essa área acredita que você consegue criar coisas próprias, coisas que ainda não existem, coisas que... Então, existem essas duas coisas. Eu sou de uma linha do racionalismo, né? Que entra um monte de teorias aí, autores que são bem conhecidos, mas é uma escola dentro da psicologia. Eu tento estudar as outras, aliás, uma coisa que eu falo para meus alunos de psicologia, escuta todas, escuta a Gestalt, escuta o cognitivismo, escuta tudo que você puder, a neurociência, porque eu aprendo com todas, mas o que me faz sentido, as duas são do meio, o outro me faz existir. A minha formação é psicanálise, né, a professora Marcelena, que me introduziu aí dentro dessa área, e sempre gostei, desde a faculdade que eu gostava de escutar. E o que diz a psicanálise, né, que eu venho ao mundo e o outro, inclusive, diz o que serei. Sou eu que depois vou ter que lidar com isso tudo para resolver essa questão, né, de eu me buscar enquanto pessoa. Um mundo e outro diz o que serei. Exatamente. Depois eu tenho que me virar. E tudo ou eu vou nessa ser relação... o que o outro disse que eu seria, ou eu vou ser alguém que eu acho que criei, mas não criei. Que fui influenciado de alguma forma. Esses dias eu escutei uma frase, deixa eu ver se eu consigo repetir ela, o Alex, olha que terrível. Eu não sou o que você pensa que eu sou, né? Eu não sou o que eu penso que eu sou. Eu não sou o que você pensa que eu sou. Eu sou o que eu penso que você pensa que eu sou. Muita loucura. Vamos lá. No final, quem eu sou? Quem eu sou, porque, eu tenho vamos pegar, né? As pessoas na terapia acabam descobrindo, por exemplo, assim, né, que, o meu pai não gosta de mim. Mas eu construí isso na minha cabeça. Se um dia eu chegar, pai, você não gosta de mim? Ele vai me dizer, como assim? Foi a forma que ele teve de me amar, entendeu? E eu passei a vida toda, tô falando eu, mas a pessoa que vai... a vida toda pensando que aquela pessoa não gostava de mim, porque às vezes foi uma cara ruim, às vezes foi a forma de não demonstrar amor, e eu construí aquilo ali, a vida inteira, né? Aí depois eu venho para a psicanálise. A psicanálise, ela tem o pé na psicologia social. O próprio Freud diz, toda psicologia é social. Então eu tenho, claro, tá vindo a parte de neurociência muito pesada, e a parte de genética, a gente tem a genética dentro da psicologia, mas eu tendo a acreditar realmente que esse meio influencia demais a nossa forma de ser. E esse meio, nasceu na família tal, vai ser diferente. Vai ser diferente por causa da subjetividade que cada um constrói. Nós vivemos na mesma família. Mas essa capacidade de eu perceber, mas também eu não consigo ir tão além. Viver numa família japonesa vai ser totalmente diferente. Num país muçulmano, eu seria outra Eveline. É nisso que eu acredito. Então, o homem é produto do meio. Na minha visão. Tá. Então, mas quem não posso cria o dizer meio, 100%. Eveline? Não pode ser, não posso dizer 100%, tá? Eu penso muito sobre isso. Sempre que não eu tenho posso dizer oportunidade, 100%, porque tem a genética, eu não posso desconsiderar. Eu falo para meus alunos, a gente vem com a fábrica tudo prontinho. Tem alguns que menos, outros mais, alguns com os defeitos, memória, inteligência, já vem tudo de fábrica. Isso é genética, isso eu não tenho como... Mas a própria estimulação dos neurônios são permitidas através das minhas experiências, do que eu vivencio. Entende? Então, o que você tinha duvidado? Não duvidei não, porque nesse contexto o homem acaba sendo o produto do meio. Mas quem cria o meio?
O próprio homem. O próprio homem. O próprio homem. Então é um questionamento que não tem resposta? Não tem resposta, Não tem, né? Mas é o próprio homem. Eu tô entendendo o que você tá dizendo. Você tá dizendo, ué, Evelyn, então ele, da própria mente dele, ele conseguiu criar isso tudo. É isso. É isso, né? Bom, esse início aí não dá. É bíblico ou ou foi o Big Bang que a gente não consegue entender como é que foi o início disso tudo, né? Psicologia é interessante. É muito interessante. Ajuda muito, mas assim, também põe muita minhoca na cabeça, viu? Põe, né? Minha avó falava, às vezes é melhor a gente não saber de nada. No final, Eveline, a gente sabe pouquíssimas coisas. A gente tenta explicar. Porque é a necessidade de resposta. Quando a maior necessidade, pelo menos no meu ponto de vista, é de dúvida. É de dúvida. E não de certeza. Agora, para finalizar, Eveline, qual a maior dúvida que você tem na sua vida hoje? Quando eu vou morrer? Essa. Quando eu vou morrer. O maior medo que nós temos na vida, isso não sou eu falando, vou voltar para os Canários, a morte, que a gente não sabe quando vai ser. E aí dizem, né, então aproveita bastante a vida, que pode ser hoje, pode ser amanhã, ou pode ser daqui a... Difícil, né, porque fenômenos da natureza, de repente estamos aqui, Juiz de Fora, né, caiu a casa toda. Pois é. E acabou tudo que eu tinha, material, e pessoas também, que estavam perto de mim. E o outro, que também é a maior dúvida, porque o medo do ser humano é o outro também, medo da aprovação, medo se... Interessante. Então são três, se perguntar quais os maiores medos do ser humano, os três, para qualquer ser humano que você perguntar. E nesse contexto o medo tá na dúvida. Quando eu vou morrer? Quando medo da morte? É perfeito. Boa, tá bem? Boa teoria. Catástrofe da natureza, né? Que eu não consigo controlar. Outro? Consigo controlar? Do ponto de vista do outro, não. Consigo controlar o outro? Não. Não consigo. Gente, então o medo... Vamos então resumir, né? O medo tá na dúvida. A gente vai viver pro resto da vida. Por isso que a gente fica buscando resposta pras coisas. Então, preciso voltar aqui. Onde eu quero trazer Então, essa... A gente vai falar em psicologia, né? Esse vazio que a gente fica buscando o resto da vida. O resto da vida que a gente vai buscar isso aí. Não vai achar não, viu? Sinto muito. Estamos aqui. Tocando cada dia, por isso que assim... Você até tá perguntando assim, realmente eu não tenho muita preocupação com o futuro, não. O futuro tá aí. Eu preocupo com aqui agora mesmo. Se eu vou dar conta de chegar, se eu vou dar conta de tudo, é isso. Isso é muito bom. Bom ser assim. Queria ser assim. Talvez eu seja um pouco imaturo ainda. Talvez eu chegue nesse ponto. Estivemos aqui com a Eveline, que veio aqui pensando que ia falar em RH e terminou filosofando sobre a vida. Isso. Obrigado, pessoal. Agradeço, até a próxima. Essa prosa. Gostou? Gostei. Ainda mais com cafezinho e água, né? Que bom. Legal, obrigada, viu, Ale? Obrigado você também. E leva jeito para ser professor. Professor? Pensa nisso. Eu tenho que fazer faculdade. Olha aí, tá vendo? Eu tenho que voltar a estudar. Ele esquiva, não tem jeito. Obrigado, pessoal. Até mais. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau. Valeu.